Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Amados, o título de pastor é só um título. Nós, chamados para ministrar o Evangelho, denominados pastores ou profetas ou bispos, somos só pessoas que tiveram um chamado para ministrar a palavra. Fomos tocados, fomos ministrados e Deus nos delegou, nos outorgou e nos deu o prazer desse chamado poderoso de ministrar a sua palavra. Mas nós não somos maiores do que vocês que estão ouvindo, maiores do que os membros das igrejas, do que as ovelhas, do aprisco do Senhor, porque Ele é o grande pastor. E nós, como homens que foram designados para esta boa obra, fazemos conforme a vontade de Deus. Mas não dá a mim e a outro líder a diferença ou estar num patamar mais elevado e dizer: não, você é pior, você está fazendo tudo errado, eu faço as coisas certas. Um líder, um pastor, um homem que caminha com Jesus, ele pode errar constantemente. O interessante é saber se ele quer viver em santidade, buscar mais a Deus, ele vai conquistar. É difícil para todos nós. Mas, amados, entenda que quando nós ministramos a palavra, não é para afligi-lo, não é para machucá-lo, não é para condená-lo. É para detalhar, descrever o contexto de amor que Deus tem pela tua vida. Para dizer que é necessário que eu mude algumas coisas, que você mude algumas coisas. Mas isso é por amor. É que, às vezes, quando nós não aceitamos, rejeitamos uma palavra de direção, nós pensamos que essa palavra é para nos machucar, para nos ferir, e não é. É para estabelecer algo novo. É para alicerçar você na fé em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar um texto da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 em diante. Diz assim, ela fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e por ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove ao Senhor que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Que texto poderoso, que nos dá instrução de algo tremendo, que não nos oculta, que não nos tira a verdade. Pelo contrário, nos detalha a verdade. Nós, moradores dessas cidades pequenas, de Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia, podemos perceber através da nossa trajetória aqui, dos trabalhos, das empresas, do comércio, dos mercados e das famílias que aqui moram, que muitas coisas foram instituídas a nós. Eu sou novo aqui, amados, mas eu sou cidadão daqui agora. Quando uma cidade em que nós estamos inseridos, nós
rejeitamos, nós usurpamos, nós falamos mal, amados, não continua, não é princípio de bênção, é de maldição. Nós precisamos entender que a terra em que estamos inseridos, as cidades em que estamos inseridos, é para que nós proferimos palavras de bênção e não de maldição. Palavras que possam trazer a retidão e a glória de Deus para esse lugar. Porque quando nós a condenamos, amados, muitas pessoas já condenaram essas cidades e já decretaram que dessas cidades não pode acontecer nada e não vai acontecer nada, mas nós que conhecemos a palavra, o poder de Deus, precisamos declarar que essas cidades são terras, são cidades abençoadas por Deus. Talvez você fale, pastor, você está somente há 4, 5 anos aqui, não conhece, tantas coisas aconteceram, nada muda. Não, amados, em 5 anos muitas coisas mudaram. É que talvez você que está há muitos anos não perceba que várias coisas estão mudando e várias coisas podem mudar ainda, mas nós precisamos confiar em Deus e entender que coisas não mudam da noite para o dia e que dependendo do que nós vivemos na cidade, do que nós aceitamos na cidade, as coisas podem ir de mal a pior ou podem ir muito bem. Mas basta ou é necessário um entendimento que eu e você precisamos fazer algo para mudar isso. Ou seja, não é simplesmente colocar diante da prefeitura, dos governantes da cidade e falarem, é culpa deles, eles precisam fazer. E o que nós estamos fazendo para mudar? O que nós estamos dispostos a fazer para mudar a situação da cidade? Talvez você fale, mas eu estou de mãos atadas, pastor, eu não posso fazer nada, eu não tenho poder, eu não tenho domínio sobre situações para mudar, porque se eu pudesse eu faria isso, eu faria aquilo. Amados, nós precisamos entender que nós somos passivos de erros também e que nós somos passivos de acertos também, como os governantes. Eu não estou aqui para defender nenhum governante, nem estou aqui para defender a prefeitura, não é nada disso. Eu estou dizendo que nós, como cidadãos santarritenses e cidadãos araguaienses, precisamos nos manifestar e fazer algo. Participar das reuniões das assembleias ou das reuniões na prefeitura, se manifestar e estar disposto a ajudar. O que eu, como cidadão, posso fazer na rua em que eu moro, na vizinhança em que eu moro, no bairro, ou na calçada, ou no terreno, porque se eu e você jogamos lixo na rua, se eu e você deixamos tudo quebrado na frente da casa para que alguém passe, se machuque e eu entenda, mas pastor, eu não posso esses recursos. Mas amados, nós precisamos fazer justamente esse contexto, conversar com os governantes, olha, vocês podem me ajudar com isso, eu posso fazer isso, eu não tenho dinheiro para pagar uma caçamba, mas eu quero tirar aquela sujeira, eu quero limpar da minha casa e da casa do lado, mas eu preciso de uma caçamba, eu preciso de algo que me ajude a fazer isso. Nós precisamos trabalhar em conjunto e entender que as coisas podem mudar nessas cidades, mas eu preciso acreditar que vai mudar. Eu preciso fazer algo, e o que Paulo está dizendo aos Colossenses, ele diz algo que ele nos libertou, no versículo 13, do império das trevas e nos transportou para o seu reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele é a perfeição, Deus, o seu autor. O sangue de Cristo é o preço da retenção. Jesus é a garantia da redenção. E a libertação é o alvo da redenção. É o que o texto está dizendo. E o Espírito Santo, o penhor. O Espírito Santo ao qual Ele nos deu essa liberdade, e quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós estamos dispostos para uma grande obra, para a obra do ministério, que é vinculado ao poder da palavra de Deus, mas as obras externas, seculares, que são para fazer diferença numa cidade em que nós estamos inseridos. Esses dias eu estava falando com algumas pessoas e alguns membros da igreja e nós declaramos assim, nós não vamos para a prefeitura para pedir algo para eles, nós vamos para ofertar tempo, que é vida, mão de obra. De que forma, pastor? O que nós podemos fazer pela cidade? Olha, nós podemos pintar a prefeitura, nós podemos pintar as praças, cortar a grama, limpar
partes da cidade, não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer algo. Então, como igreja, nós vamos ofertar tempo, que é vida, nós estamos ofertando vida. Toda vez que você oferta tempo, trabalho seu, seja para um propósito, seja no teu serviço, você está ofertando vida, porque tempo é vida. Cada dia que passa é um dia da sua vida que se passou. A cada ano que passa é um ano que se passou. E quando nós ofertamos tempo, vida, há um propósito do reino, amados. É isso que ele falou, uma nova vida. A primazia de Jesus Cristo nos outorgou que o Espírito Santo habitasse em nós para a glória desse Deus vivo. E a palavra continua, no versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse comigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, as nossas obras que outrora eram malignas, eram imperfeitas, agora podem ser obras para a glória de Deus. Obras para que nós, inseridos nessas cidades, a qual muitas pessoas falam, e muitas pessoas que estão longe, talvez parente seu, fale: você serve aí nessa cidade, trabalha aí, está nesse ministério, mas aí não acontece nada. É hora dessas pessoas verem a manifestação da glória de Deus através de nós. Porque nós podemos, sim, estar inseridos em terras que não têm uma boa arrecadação, não tem muitas empresas, não tem muitas indústrias, mas nós, como nova criatura, cidadãos dos céus, outorgados por Ele, afirmados, outorgados pelo sangue derramado na cruz do Calvário, inseridos nesta videira, nesta vida, sabendo que a primazia, a soberania está sobre Jesus, antes mesmo da fundação das coisas, ele já existia, já estava presente. Então, quando nós confiamos nesse Jesus, as coisas nessa terra podem mudar. As coisas em Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia podem mudar, mas você precisa acreditar e você precisa estar disposto às mudanças e a querer mudar esta coisa. O que você deseja fazer para que haja mudança? O que você está disposto a fazer para que haja mudança? Nós estamos dispostos, como igreja, a ir para as ruas e declarar vida aos alcoólatras, vida às prostitutas, vida a todo aquele que está vivendo na iniquidade, no pecado, de morte, e profetizar para eles vida, porque há esperança para eles, amados, como nós outrora estávamos vivendo, nos delitos e pecados de morte, agora com uma nova vida, porque Jesus nos alcançou. E da mesma forma Ele pode alcançar estas cidades, Ele pode manifestar a sua glória nas cidades que nós estamos inseridos para a glória dEle, e pode fazer algo que te surpreenda, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Que você receba isso nessa noite, amados. E entenda que nós não precisamos somente reclamar, nós precisamos agir. E você, como cristão, precisa ser o primeiro, para que seja visto em você Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, igreja? Que você receba essa palavra para a glória de Deus e que você seja tocado para se movimentar, para startar aquilo que está parado em você, ligar, acionar aquilo que está parado em você para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.